Nessa 16ª edição, né, como de costume, a gente já começa aqui trazendo um pouco dos agradecimentos, comentários que a gente tem recebido ao longo dessas edições e também dar esse retorno, né, para as pessoas que vão lá, deixam seus comentários, né. Então hoje eu quero agradecer especialmente a Cleidinete Ribeiro, do Projeto Lilica, que inclusive foi a entrevistada da edição anterior, que deixou lá um comentário dizendo que gostou da participação. E a gente também é que agradece, né, pela participação dela aqui em nosso quadro de entrevistas. Quero agradecer também a Miguel Barros, ele que acompanhou e na ocasião comentou uma das edições de entrevista com o jovem Wellington Silva, deixando lá suas impressões e falando da importância dessas entrevistas que registram um pouco do cotidiano, das lutas, das causas que estão aí sendo abraçadas pelas pessoas do nosso município e de outras localidades. Também quero deixar um abraço todo especial para a minha amiga Cida Feitosa, que é uma pessoa assim muito carinhosa, que sempre deixa mensagem motivacional e que isso é muito importante para a gente continuar. Quero agradecer também a Roseli Alves, que comentou lá dos conteúdos, diz que está gostando e que acha as matérias excelentes. A gente é que agradece pela participação e pelo retorno que vocês dão a assistir e acompanhar as nossas edições. E no giro da semana, o Instituto de Educação Infantil e Ensino Fundamental Psicopedagógico de Santana do Cariri realizou o seu 5º sarau litero-musical, com homenagem ao poeta Patativa do Assaré. Foi um momento interessante porque foi possível conferir desde o infantil até o Ensino Fundamental 2 a participação de crianças e jovens através de encenações, através de música, de declamação das poesias do nosso tão querido e conhecido poeta que se preocupou em falar do homem do sertão. Uma das matérias que eu veiculei essa semana foi falando sobre um texto da Roseli Brito. O título é Detesto Ler. E aí ela faz algumas indagações e logo em seguida ela mesma dá umas respostas, falando sobre as infinitas desculpas de pessoas que não gostam de ler e que são desculpas mesmo, né? Porque até hoje nós, enquanto pais, para incentivar os filhos a ler, a gente tem que educar pelo exemplo. Então, se você não lê, como é que você vai cobrar do seu filho? Então, confere lá as dicas que ela passou e você vai perceber que realmente não tem desculpa para não ler. Também é muito interessante e peço que vocês confiram uma poesia escrita por Flávia Nonato, que é aqui de Nova Olinda, a esposa do Robertão, do Roberto Araújo, a mãe do João Pedro, que escreveu sobre, ela intitulou, Contra toda e qualquer forma de desrespeito. Vamos à luta. Diante dessas mobilizações, e aí a gente já vê que existe já várias mobilizações aconteceram, e já temos algumas agendadas, né, contra a reforma da Previdência, contra os cortes na educação, e aí a Flávia vem com uma poesia, utilizando-se de um gênero literário, mas também aproveitando para fazer a sua crítica de uma forma muito incisiva, em um momento que está sendo muito decisivo para o nosso país. Num oferecimento de Frame Produções, Granja Aqui Frango, Madeireira Madresul, Clínica Life, Fotocópia Soluções Inteligentes, Espetinho da Nanda, Barbearia Heleno Barbershop, Centro de Educação Básica SEB, Flor de Açúcar e Cavalheiros Barbershop Cariri. Nessa 16ª edição, temos a honra de receber aqui em nosso estúdio Everaldo Mororó, ele que é um militante, né, é um dos componentes da Associação do Sítio Mororó, que localiza-se no município de Santana do Cariri. Fazendo parte do projeto Casa de Taipa, a gente traz hoje aqui para compartilhar com vocês esse projeto social, conhecer um pouco da história dessa comunidade e também, através dessa história, inspirar-se, né? Afinal, boas ações merecem e devem ser compartilhadas. Então, Everaldo, seja bem-vindo, já agradeço aqui por sua participação. Eu que agradeço, viu, Lucélia? Fico muito feliz pelo convite, viu? E poder estar aqui, ter a oportunidade de falar um pouco, né, sobre minha comunidade, sobre a associação comunitária e sobre esse projeto que a gente vem desenvolvendo lá junto com a comunidade do Sítio Mororó, que chama Casa de Taipa do Mororó.
Bom, quando a gente fala em nossas origens, sempre tem aquela curiosidade de tentar entender de onde os nossos antepassados vieram, como começou a história do nosso povo. E eu acredito que para dar o pontapé inicial aqui, é interessante que você nos conte um pouco de como se deu a constituição da comunidade do sítio Mororó. Certo, certo. Então, a comunidade do sítio Mororó, né, na verdade, antes de se chamar sítio Mororó, ela se chamou sítio Panela, né? Hoje a gente vê que o município de Santana do Cariri, salvo não me engano, acho que tenha 133 anos de emancipação política, né? E pelo que a gente tem conversado, né, com a comunidade, né, com os mais velhos, né, com nossos anciãos, e tentando buscar, né, entender a história do Mororó, né, do surgimento, né, e dos primeiros moradores, enfim, a gente tem descoberto que a comunidade do sítio Mororó é uma comunidade muito antiga, né? O início da comunidade do sítio Mororó está muito ligada também ao início, né, do município de Santana do Cariri, que teve como primeiro nome Santana do Brejo Grande. Está muito ligada também aqui ao município de Nova Olinda, né, que antigamente era conhecido como Tapera, né, antes de se tornar a cidade, se desmembrar de Santana do Cariri. E é isso, é uma comunidade, né, como inicialmente eu disse. Hoje a gente chama de sítio Mororó. Né? Mororó é uma palavra indígena, né, que significa planta de sabor amargo, né, que é também conhecida popularmente como pata de vaca. Né, e é muito abundante lá na Caatinga, né, e lá na comunidade do sítio Mororó também é muito abundante. Mas aí antes de assumir essa nomenclatura, né, de sítio Mororó, a comunidade foi conhecida como sítio Panela, né, e a gente também, quando criança, escutava, né, a nossa mãe, nossos avós, né, falando sobre isso, primeiro nome da comunidade, e a gente sempre perguntava, e por quê? Né, por que sítio Panela, né? E eles sempre diziam que antigamente no território da comunidade do sítio Mororó era uma grande mata, né, fechada e frondosa, e que existia índio, né, e que depois os índios foram embora, né, conforme eles diziam, e outras pessoas vieram habitar a comunidade, né, e encontravam na mata, né, muita cerâmica, né, panela de barro, né, pedaços, às vezes inteira também. Eles associam esses encontros, né, de panelas e de cerâmica, né, a esse primeiro nome da comunidade. É até interessante que tem a comunidade do sítio Mororó e tem a comunidade do sítio Loma, que é vizinha, né, e Mororó chamava Panela e o Loma se chamava Lama. Aí teve, não sei se 1940, em 1950, teve uma pessoa da comunidade que foi do sítio Lama, né, que foi vice-prefeito do município, que é o seu Zé Vitalino, né, e não sei se ele em conversa com outras pessoas da comunidade, né, disseram, não, é muito feio a gente ir para algum campo, uma reunião, e o povo perguntar, de onde é que você mora? Não, eu moro na Panela, no sítio Panela, eu moro na Lama. Aí acho que mudaram esse nome, né, realmente, o sítio Panela se tornou sítio Mororó, e o sítio Lama se tornou Lomas, né, então a gente ficava muito curioso sobre isso, né. E tentando entender essa questão das panelas, dessa cerâmica e desses índios, né, que moravam lá, a gente sempre foi curioso e motivado a sentar com os mais velhos, né, escutar as histórias, a provocar também, né, na memória deles, né, e buscar entender. E conversando com minha avó, né, com meus parentes e outras pessoas da comunidade que já contam aí com seus 80, 90 anos de idade, né, eles dizem que a comunidade do sítio Mororó foi ocupada, né, tomada pelos primeiros moradores foi Antônio Branco e Marazinha Branca, né, que dizem que eles eram originários do Crato, né, do Crato eles se estabeleceram por um período aqui em Tapera, né, em Nova Olinda, acho que naquela região ali mais do Terreiro Duro, e depois a gente ainda está buscando entender como é que se deu essa questão da aquisição da terra, né, lá da comunidade do sítio Mororó, e eles se estabeleceram lá. Minha avó contava que do Crato para cá, né, veio ela dizia de comboio, né, um comboio de 60 pessoas, que eram da mesma família. Aí ficaram um determinado período e depois resolveram seguir viagem para o Pará, né, para as matas do Pará. E foram todos. Mas aí quando chegaram lá, minha avó conta que eles começaram a adoecer e a falecer, muitos por conta da febre amarela, né? E um dos sobreviventes foi meu bisavô,
né, que disse que ainda pegou a febre amarela, mas aí disse que no desespero e com medo de morrer, vendo os parentes morrendo, né, disse que quando o sol estava bem quente, ele ia para a beira do rio, né, que lá próximo deles estavam, e ele começava a tomar banho no rio e depois saía e se jogava na areia quente, né, e ficava bolando para lá e bolando para cá, e quando ficava com o corpo muito quente, né, se jogava novamente na água. Eu não sei o milagre que aconteceu, né, só que ele melhorou, né, ele melhorou, e quando ele melhorou, ele decidiu retornar para cá, né, retornou, e quando chegou ele se estabeleceu na comunidade do que hoje a gente conhece como Sítio Mororó, né? E a partir daí a história do surgimento, né? Mas aí a comunidade do Sítio Mororó, em relação a essa questão da ocupação, tem esses dois momentos históricos, né? Tem esse primeiro momento, tem esse momento histórico que eu acabei de relatar, que está relacionado à questão da colonização, né, daqui da região, mas aí também tem essa questão da habitação indígena, né? Provavelmente pelo povo Cariri, mas aí de repente outros povos devem ter passado por lá também, porque dentre os achados do Instituto de Arqueologia do Cariri, né, nas prospecções arqueológicas lá no território, nos sítios arqueológicos, né, foi encontrado cerâmica pintada, que segundo os arqueólogos, né, estão relacionadas ao povo Tupi-Guarani, né. Então tem esses dois momentos, né, tem esse momento indígena, né, pré-colonial, né, da colonização, e tem esse momento da colonização, pós-colonização, que nos levou até hoje aqui, né. Num oferecimento de Clique Informática, Case Comigo, Case Bem, Dr. Ayala Engers, Dr. Marcos Renato Engers, Conselho Livraria Café, Vaqueiro Bom de Farra, Vereador João Cabral, JF Construções e Moringa Imperial. Bom, vamos tentar entender a atuação da associação com a entrada do projeto Casa de Taipa, as ações, né? Aí, já que falando da tua formação, você é bacharel em Direito, né? E está concluindo especialização em Arqueologia Social Inclusiva pelo Instituto de Arqueologia do Cariri. Então, eu penso que isso já contribui para o nível de compreensão que você vai ter, né, sobre essa história. E aí, como é que se dá o momento em que a associação ela é criada, a partir de ações onde ela começa a atuar como Casa de Taipa. Certo. Então, a Associação Comunitária dos Trabalhadores Rurais do Sítio Mororó, né, esse é o nome, né, que é legalmente constituída, ela foi criada no dia 3 de março de 2001, né, numa tentativa de organização da comunidade, e nessa organização buscar melhoria de vida, né, condição de vida para os moradores, buscar projetos, né, relacionados a essa questão da agricultura, né, já que toda a comunidade, né, a base da economia lá é a agricultura e a agricultura familiar, e desenvolver projetos e buscar, né, o desenvolvimento da comunidade e da melhoria de vida da população, dos comunitários, né. Foi um tempo que acho que assim, muitas associações foram criadas, né, aí no finalzinho da década de 90, início da década de 2000, né, que passou-se a perceber que realmente o que nas comunidades rurais o que era importante, né, era que elas se organizassem, elas buscassem, elas tivessem autonomia, né, que seria muito importante para o desenvolvimento da comunidade. Como toda a comunidade, né, é associação, né, e composta principalmente por agricultores, né, imagina aí na década de 90 e 2000, a realidade entre os agricultores era que poucos tivessem um grau de instrução, né? Assim, fossem alfabetizados, né? E, enfim, completassem o Fundamental 1, Fundamental 2, enfim. Então, muitas das associações, logo no início, né? Elas passavam 1 ano, 2, né? Todo mundo participando, mas sempre tinha algum problema, principalmente relacionado a essa questão, né? Das dificuldades mesmo que os agricultores tinham, né? Então, muitas das associações, elas iniciavam, né? Isso foi o caso também lá do Sítio Mororó, passavam um período atuando, enfim. E depois, por conta de várias questões, né, de dificuldades, muitas delas acabavam, né, cessando as suas atividades. A gente, a do Mororó, foi criada em 2001, acho que até 2005, ela passou, estava organizada, né?
atuando, acho que passou 2 ou 3 anos, né, desativada, e depois a comunidade novamente quis reativá-la, né, entendendo que ela seria importante para a comunidade. Então ela se reativa novamente, né, e em 2013 que minha família já fazia parte, né, mas eu passo a ingressar, né, como sócio da associação. E nesse período, assim, de 2001 a 2013, né, as reuniões da associação elas sempre aconteciam debaixo ou do pé de manga ou no pé de cajá, né, no terreiro das casas das pessoas. Como tinha a casa de minha avó, né, que era uma casa de taipa, que essa casa de taipa inclusive já foi construída com madeira de uma antiga casa de farinha que era do meu bisavô, né. Ela construiu uma casa de alvenaria, né, se mudou para ela e a casa ficou fechada. E a gente já surgiu a ideia, né, de a gente transformar essa casa de taipa, né, que era a residência de minha avó, como sede da associação comunitária, né, para que a associação comunitária realmente tivesse uma sede, né, para funcionar e fosse mais fácil, né, a questão dos trabalhos. A gente se passou, né, em 2013, né, para ocupar a casa de taipa como sede da associação comunitária. A gente conseguiu a doação de um terreno, né, com minha avó, para a gente construir a sede definitiva da associação, né? E a partir desse momento a gente pensou, não, então a gente vai criar os mutirões comunitários, né, para construir a sede da associação, mas nesse momento de transição, como a gente passou a olhar também a casa de taipa como patrimônio, pelo seu modo de construção, né, pelo todo o significado que ela possui para a comunidade, né? Não sei se alguém já viu ou já participou numa comunidade rural, como é que se dá a construção numa casa de taipa, né? É sempre em regime comunitário, né? É sempre toda a comunidade participando, né? Tem um momento da tira da madeira, tem o momento da preparação do terreno onde vai ser feito, né? O momento da preparação do barro, o momento da preparação da tapagem da casa, né? Então a casa de taipa em si, ela é um patrimônio, né? Patrimônio cultural da comunidade, né? E tem todas essas questões, né, importantes em seu entorno que estão referidas, relacionadas também a essa questão da importância da luta coletiva, né? Da união, enfim. Então a gente começou a fazer os mutirões para a construção da sede, mas aí a gente passou a perceber que a casa de taipa tinha toda essa importância para a comunidade, né? E a gente começou a inserir nas reuniões, nas assembleias da associação e a provocar essa discussão, né, do patrimônio, da importância desse resgate da história, né? E como instalador a gente percebeu que seria importante a gente já construir, né, tornar a casa de taipa nesse espaço de memória, né? E buscar entender a história da comunidade, entender o patrimônio que a comunidade tem, né, passando por essa questão da arqueologia, desses sítios arqueológicos, né, a importância da fauna e da flora local, né, das trilhas que desde tempos imemoriais, né, são usadas pela comunidade, os espaços de memória, né, como o Ginipapeiro, que é uma cacimba que durante muito tempo foi a única fonte de água que abasteceu a comunidade do sítio Mororó, né? Água boa de beber, água doce, mas que antes de ser cacimba era uma nascente e que está no entorno também de um sítio arqueológico, né? Tem muito material cerâmico indígena lá, né? O Mataburro, que é um mirante na Chapada do Araripe, né? Que é um dos primeiros acessos de Santana ao Crato, e era por lá. A Ladeira do Luzanira, né? Que tem muitas histórias de assombração, né, que a comunidade vivenciou, enfim, tem muitas histórias relacionadas. Tem a própria capelazinha de São Miguel Arcanjo, né, que está no meio também de um grande sítio arqueológico, era uma grande aldeia. Você vai lá e você anda e você vê a cerâmica exposta, né. Temos a questão das rezadeiras, dos benzedores, né, muitas coisas que a gente passou a perceber, e também a gente passou a perceber que a gente poderia criar um projeto tanto de valorização dessa cultura, né, desse patrimônio, fazer um trabalho também de educação ambiental, que é muito importante, e já que a associação é de agricultores, né, a gente tem que ter essa sensibilidade, né, porque a gente sabe como é sofrida a vida do agricultor, né, e era importante a gente e a prática da agricultura, numa comunidade, acho que como em toda a região do Cariri, ainda está pautada nessas técnicas antigas mesmo, né, da broca, da queima, né,
de desmate da mata, enfim, de supressão desse patrimônio que a gente tem, né? Então é importante a gente também trabalhar essa dimensão, né? Essa questão da cultura também na comunidade, né? Desde a gente não sabe nem dizer quando começou, mas assim, é tradição na comunidade de Mororó a questão do grupo de caretas, né? Existia também o grupo de reizado, né? E várias outras manifestações que a gente percebeu que a gente poderia fazer um trabalho de resgate, um trabalho de valorização, e que a Casa de Taipa poderia ser esse espaço, né, que congregasse todas essas ações, né? Tanto as questões ambientais, as questões culturais, né, a questão da memória, do patrimônio, enfim. E todo mundo da comunidade, né, da associação, né, achou importante, né, achou interessante, e a gente viu que ia dar certo mesmo quando a gente viu as pessoas chegando com ferro de passa antigo, né, com coisas antigas, né, já com a intenção de colocar, de expor naquela casa na Casa de Taipa, e a gente passou a entender que a comunidade também já estava percebendo aquele espaço como um espaço de memória, né? Então só a gente ficou feliz porque a gente, pessoas, não, realmente esse é o caminho certo que a gente tem que seguir. É um grande desafio, né? Por isso que a gente diz que é um espaço que está em construção, né? A cada dia a gente aprende, a cada dia a gente faz uma amizade nova, né? A gente conhece pessoas de diversas áreas e tudo mais, e que contribuem, né? E a gente vai somando aquele conhecimento, vai interagindo, e a gente vai ficando com mais clareza, né? Do caminho que a gente quer seguir, né? Bom, a gente falou aqui da história, né? Através do resgate, da vivência dos nossos antepassados, né? Aí você fala um pouco da tradição de manter a história através da oralidade, como quando fala da importância de consultar as pessoas da comunidade, né? As pessoas que já vão, através da sua fala, contar de suas vivências e passar para essa nova geração. E aí eu pergunto, como é que essas ações lá da comunidade, ela está sendo vivenciada pela juventude, pelos jovens da comunidade? Como é que está a participação destes, que podem ser os protagonistas que vão dar continuidade a essas ações? Né, assim, realmente é fundamental a importância que a juventude da comunidade esteja participando. A gente teve a graça, teve a sorte, né, da associação de ser contemplado com o projeto Paulo Freire, né, que é um projeto do governo do estado do Ceará que está sendo implementado em várias cidades aqui da região do Cariri. E contamos com a parceria do Instituto Fogo Piqui, né, que é quem está fazendo o trabalho técnico e que tem nos ajudado muito nessa questão de melhorar a organização, né, de conduzir os trabalhos da melhor forma possível. E com essa parceria, né, e com esse apoio, a gente percebeu que seria importante, no desenvolvimento do trabalho da associação, a gente criar coletivos, né? Então na associação a gente criou o coletivo dos homens, né? Então existem as temáticas, enfim, tem as ações e tudo mais, que aquele coletivo dos homens, né, acham que é mais afim com os interesses, né? Uhum. A gente tem o coletivo das mulheres, né, que da mesma forma elas reunidas enquanto coletivo discutem quais são as ações, quais são os projetos, enfim, que vão desenvolver, que estão mais relacionadas ao interesse do coletivo. E a gente criou também o coletivo da juventude, né, que é muito importante estar participando, né? E nessa questão do coletivo da juventude, a gente pensou principalmente nessa questão de fazer esse trabalho, né, de ocupar o espaço da Casa de Taipa enquanto espaço de memória, de buscar entender, né, com os mais antigos, com o coletivo das mulheres, com o coletivo dos homens e com os idosos também da comunidade, né, buscar entender e escutar, né, essa questão da origem da comunidade do Sítio Mororó, né, da sua formação, dos moradores, enfim, das histórias. E a gente está dialogando e está tentando construir porque a gente viu que nós podemos e temos condição de inserir a comunidade do Sítio Mororó e o seu território, né, através da associação e através da Casa de Taipa, enquanto esse espaço museológico, né, nesse roteiro do turismo comunitário do Cariri, né, que é desenvolvido pela Casa Grande, que é desenvolvido pelo museu, que é desenvolvido pelo Geoparque Araripe. E a gente percebeu que nós temos uma história, né, nós temos um território com um patrimônio riquíssimo, né, e que a gente tem que se apropriar da melhor forma possível, né? E ver nisso também caminho de desenvolvimento e de crescimento para a comunidade, né?
Então, nesse contexto, né, a juventude ela é de fundamental importância, porque, por exemplo, tem espaços de memória que até a minha geração teve a vivência, né, naquele espaço, mas aí os que já vieram depois de mim, né, pela mudança mesmo, né, da rotina e da vida, já não tem nenhuma relação direta, né? Por exemplo, nunca foi buscar água no Ginipapeiro, né? Como da minha geração para trás foi. Mas é um espaço de memória, é um espaço que tem afeto, né? É um espaço que tem história, que tem energia. Então, é importante que as gerações que compartilharam aquela vivência, né? E aquele espaço, enfim, compartilhe a sua experiência, né? E a sua memória também com os mais novos, para que eles possam entender que a comunidade não se criou do nada, né? Tem uma história, tudo tem um porquê, né? E tem os espaços que são importantes você entender para você compreender, né, a sua origem e a sua identidade. Então a gente está pensando, né, e está dialogando junto com toda a associação e com o coletivo da juventude, que seria muito importante a juventude, né, também tá à frente desse processo, né? E tá de repente entendendo o que é espaço de memória, o que é museologia, né, o que é museu, enfim, e para que possa aplicar esse conhecimento na Casa de Taipa, né? E que eles possam também de repente, nessa questão do turismo de base comunitária que a gente quer estabelecer na comunidade, né, eles possam ser também os agentes principais desse processo, já que é uma juventude, né, que está muito relacionada e muito antenada na questão das tecnologias, né, e tudo mais. Então, a gente vê com muito carinho, né, e assim, o esforço que a gente faz para atrair a juventude, né, para que ela esteja à frente das ações, né, e se perceba, né, e se transforme realmente num sujeito ativo, né, e que faça parte da construção desse processo, né. Para quem quer conhecer o projeto da Casa de Taipa, né, recentemente eu até divulguei aqui que vocês montaram toda uma programação voltada para a Semana do Meio Ambiente, com palestras sobre poluição do ar, trilha na Caatinga, oficina de produção de mudas de plantas medicinais. Então, assim, houve já uma atividade riquíssima, né, que foi interessante para as pessoas, né, para as escolas principalmente. Então hoje, para uma pessoa que de repente vai ver o nosso vídeo aqui, já fica curiosa e quer ir lá visitar esses espaços de memórias, como é que ela faz? Certo. A gente está com uma página no Facebook, né, que é Casa de Taipa do Mororó. A gente está tentando também criar, né, junto com a juventude, um blog, enfim, para fazer a divulgação das ações, né, falar também sobre essa questão do patrimônio e tudo isso que a gente tem falado, né. Mas aí hoje seria a principal fonte de contato seria essa, para procurar uma página no Facebook, né, Casa de Taipa do Mororó, e assim, querendo nos conhecer, né, nós estaremos lá de braços abertos, né, e será uma alegria, né, receber, e pode mandar sua mensagem, né, que a gente combina o dia e o horário, e a gente fica lá preparado para receber, viu? Para conversar, para mostrar a Casa de Taipa, né, a exposição que a gente já tem, enfim, falar um pouco sobre ela, né, e conhecer também um pouco do território da comunidade. Bom, Everaldo, assim, eu quero agradecer pela sua participação, dizer que o Ubuntu Notícia e toda a minha equipe, a gente se disponibiliza para estar divulgando ações do projeto e parabenizar você, a comunidade do Sítio Mororó, por essa iniciativa que com certeza serve de base para que outras organizações populares também possam se reconhecer e perceber que podem estar, sim, desenvolvendo ações de valorização de seu povo e de suas comunidades. Pois eu que agradeço também, viu, Lucélia, assim, em nome da associação, né, de todos os sócios e de toda a comunidade, a oportunidade e o espaço, né, da gente estar falando um pouco sobre a associação, sobre a Casa de Taipa, né, e sobre a comunidade. A gente que agradece e a gente fica muito feliz pela oportunidade, viu? No oferecimento de JR Construtora, Restaurante da Fazenda Winiberg, Santuário da Divina Misericórdia, Dr. Henrique da Clínica Canifel, Dr. Gabriel Veloso, Doutora Juliana Luna, Professora Célia Dias e APOC Nova Olinda. E no Ubuntu News, quero falar aqui de uma matéria que foi veiculada pelo Congresso em Foco, que eu sempre que tenho a oportunidade estou lá acompanhando, onde eles divulgaram a lista preliminar dos candidatos
os políticos que estarão concorrendo ao Prêmio Congresso em Foco 2019. Quem é que concorre? São os deputados federais e senadores, eles dividem por estado, né? E aí, quem é que está apto a participar desse prêmio? Para ser votado, os candidatos eles não podem ter nenhum crime, como por exemplo, ficha suja, ter o nome veiculado em alguma acusação criminal. E vale a pena conferir. Inclusive, dá uma olhada lá nos candidatos aqui do nosso estado do Ceará, que estão concorrendo como deputado federal e senador. Então, pessoal, acabamos de ser surpreendidos aqui durante a gravação de mais essa edição. Uma das nossas parceiras, colaboradoras, a Natielen, do Flor de Açúcar, mandou esse bolo aqui com cobertura de goiabada. A gente vai provar, certo? Natielen, eu agradeço assim, por sua iniciativa de mandar esse bolo aqui, que vai ser compartilhado por toda a minha equipe, né? Que eu aposto que a gente vai degustar já já e eu vou provar, né? Então vamos ver lá se está realmente saboroso, né? Muito bom, eu agradeço e com certeza toda a equipe da Frame vai saborear, viu? Muito obrigada pela iniciativa, a gente adorou a surpresa. O bolo está aprovado e quem quiser encomendar algum bolo lá com a Natielen do Flor de Açúcar, segue aqui o contato, o Instagram, segue lá, né, a página dela. E quem quiser anunciar aqui com a gente, trazer algum produto, nós estamos abertos a fazer essa divulgação. E hoje eu quero deixar um agradecimento especial a todas as pessoas que vêm aí nos apoiando. Dar as boas-vindas aos nossos novos colaboradores que estão aí patrocinando as nossas edições. Dizer assim que estou muito feliz com a parceria de cada um, que é extremamente fundamental para a realização dessas edições. E para você que ainda não está anunciando com a gente, nos procure, entre em contato. Também quero agradecer a todos que vêm acompanhando o nosso trabalho, a minha equipe, a todos que estão engajados aqui na realização de mais esse projeto. Um abraço a todos, até a próxima edição.